Oi, galera! E aí, tudo certo? Estão conseguindo administrar o tempo, aproveitando um tempo para curtir a casa, os pais, assistir, jogar e fazer os nossos deveres? Olha lá, hein? Tô de olho. Já estamos de volta e vamos olhar tudo isso daí, beleza? Hoje eu trouxe um assunto para vocês. Hoje é geografia. Então nós vamos recordar a importância da localização. Lembra que nós falamos que o homem, desde o início da humanidade, que ele vem se deslocando? E aí ele não tinha instrumentos para saber onde ele estava, até aonde ele queria chegar e depois voltar, certo? Era bem mais difícil para ele se localizar. E naquela época ele já conseguia utilizar o que? A natureza. Ele usava uma árvore, uma planta, um rio, ele ia passando e ia olhando para quando ele quisesse retornar, certo? E aí depois ele foi começando a observar o sol, a posição do sol. O sol nascia de um lado e o sol se põe do outro lado. Então ele começou a observar para ter mais ou menos a noção do tempo do dia. Daí surgiram o quê? Os pontos cardeais, não foi? Então aqui nós vamos entrar nos pontos cardeais. Lembra que até na aula passada nós estudamos sobre a bússola, o astrolábio. Então, partindo deste ponto, nós vamos conhecer a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é o desenho que representa os 4 pontos cardeais. Olha aqui, norte, sul, leste, oeste. Ela também pode ser chamada de rosa dos rumos. Seguindo, mas aí, o que os homens observaram? O que as pessoas observaram? Que entre os pontos cardeais existiam outras direções. Então, e agora? Se ele não estava nem no norte, nem no leste, ele estava entre o norte e o leste, não tinha uma direção. Foi aí então que eles criaram o quê? Os pontos colaterais. Esses pontos colaterais, eles ficam entre os pontos cardeais. São mais 4 que vocês podem observar. Olha só, entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste. Então, se você quer localizar um ponto que não está no norte e nem no leste, está entre os dois, ele está no nordeste. Se é um ponto entre o leste e o sul, sudeste. Se é um ponto entre o sul e o oeste, sudoeste. Se é um ponto entre o oeste e o norte, noroeste. É a mistura dos nomes. Por quê? Se está entre o norte, leste, nordeste. Então, por que eles criaram esses pontos? Porque ficavam pontos vagos. Nem está no norte, nem está no leste. O que vai ser? Ponto colateral. Beleza? Sendo assim, pode-se localizar qualquer ponto na superfície da Terra. Vocês vão compreender por quê. Olha só, eu coloquei a imagem de um garoto. Ele está virado para o norte, sul, leste, oeste, correto? Se eu quiser localizar entre o norte e o leste, olha só, eu consigo localizar. Beleza? Eu coloquei essa imagem para que vocês tenham um exemplo. Por que é importante os pontos colaterais? Porque senão essas direções ficariam vagas. Quais seriam essas direções? Aí eu ia ter que falar, não, é entre o norte e o oeste. Mas agora eu conheço, eu tenho um ponto colateral daquela direção. Então tá, galerinha, olha só, eu coloquei a imagem de um planisfério. Por quê? Para que vocês possam identificar os pontos cardeais e os colaterais também. Porque no livro de vocês tem uma atividade onde tem algumas crianças apontando para alguns pontos determinados aqui no planisfério. Então você vai observar se é ponto cardeal ou ponto colateral, beleza? Só olhando a posição, tá bom? Seguindo. Então, nós podemos observar que tem uma longa distância entre o homem, lá antigamente, o nômade que se deslocava para buscar o seu alimento, até hoje, que nós conseguimos nos localizar pelo GPS, certo? E é aqui que entra, ó, da bússola ao GPS. A bússola foi inventada pelos chineses e o funcionamento dela é através do magnetismo, certo? Atualmente nós utilizamos bússola? Não, nós utilizamos um aparelho que é muito mais prático, que tem nos carros, que tem nos celulares, que é o GPS. Que esse instrumento, ele recebe informações por satélites.
E ele possibilita a localização de qualquer ponto na superfície terrestre, é muito rápido. Aí você para pensar, nossa, mas como o homem evoluiu? Como a tecnologia ela facilita a nossa vida hoje? Porque antigamente o homem tinha que olhar a posição do Sol para ter noção de tempo, de espaço. Hoje, você digita no celular onde você quer ir e ele te dá a resposta no mesmo momento. Aí eu até coloquei aqui para você refletir sobre essa evolução que nós estudamos do primeiro capítulo ao terceiro, essa evolução do homem, desde que ele nem tinha bússola ainda, que ele usava a natureza para se localizar, e hoje, como a nossa vida é muito mais prática, né? Sendo assim, vamos colocar em prática o que aprendemos. Aí eu coloquei as páginas para que vocês possam fazer, tá aqui, olha só, 25, 26 e 27, ali eu fui até a 31, porque tem uma página que tem só uma questão, beleza? Tendo dúvidas, anotem, quando a gente retornar nós vamos debater esses assuntos, nós vamos ter essa oportunidade de tirar as dúvidas, tá bom, galerinha? Um beijo!